Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que encontram presente aqui no Templo da Bênção, e aos amigos e irmãos que encontram em sua casa, nesta manhã estamos mais uma vez para a nossa grande sala de aula nessa escola bíblica dominical, e hoje é um dia especial. Nós estaremos também participando com os irmãos que aqui estarão, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, e nós convidamos a todos que estão presentes a colocar-se em pé nesta manhã. E você que está em casa, você pode também curvar sua fronte, juntar sua família, preparar o seu material que você recebeu para celebrar a Santa Ceia também na sua casa. Junte-se nesta manhã conosco para celebrar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que nos escuta através desta plataforma digital, tão somente aqui nesta cidade, como no interior do estado, em todo este Brasil, receba a paz do Senhor Jesus Cristo, e a bênção do Senhor seja sobre sua vida e sua família nesta manhã. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, e viemos aqui nesse lugar, Senhor, para celebrar o teu nome neste santuário, meu Deus. Pai querido, abençoa, Senhor, teus servos, tuas servas, alunos e professores que se encontram presentes neste santuário. Nós pedimos a tua graça, Senhor, sobre toda a liturgia deste culto dominical, abençoando os que estão nos bastidores, na mídia, na música, meu Pai. Ó Deus eterno, e assim que teu nome seja glorificado, que apresentando este santuário, Senhor, quando tanto nesta manhã como no culto da noite estaremos com parte da tua igreja aqui neste lugar para te adorar. Abençoa, Senhor, Pai, desse ministério, ao pastor desta igreja, a pastora de Miranda, sua casa, sua família. Ó Pai querido, nós pedimos a tua graça sobre as nossas crianças, a tua bênção sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre os nossos irmãos da plenidade, sobre a vida de cada obreiro, sobre a vida dos professores, nossos companheiros, coordenadores. Pai, que teu poder seja derramado sobre os teus servos. Pai, pedimos por esta cidade, em especial por este bairro, em particular por esta rua, toda a cobertura demoníaca, Senhor, dos ares deste setor, que sejam atados agora, e que vá em retirada, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, todo espírito de morte, toda perturbação maligna, todo mal, Senhor, cai por terra. Deus, que teu povo tenha paz nessa cidade. Deus querido, nesse estado e nesse Brasil, Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Assim nós colocamos nossas vidas em teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentados, queridos irmãos, nós vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus com o hino da nossa harpa cristã. Como hoje também nós teremos o momento da Santa Ceia, nós vamos cantar o hino de número 39 da nossa harpa cristã. Nós vamos convidar a pastora Nilda Lopes, minha esposa, para nós juntos louvarmos o nome do Senhor. E você que está em sua casa, você pode tomar sua harpa, se tiver esse exemplar, para louvar conosco. Os irmãos que estão aqui no salão podem nos acompanhar na projeção desse louvor. Bendito seja o seu sangue.
do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, prezados ouvintes, nesta manhã nós estaremos estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quem está nos acompanhando nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Romanos, e hoje então o capítulo número 10, que vamos retornar a falar de Israel. No capítulo 9 falamos que Deus tem um plano de salvação para Israel. Na lição número 8, na verdade, na aula passada, na lição de número 9, falamos então daquilo que Deus tem para eles, que é a salvação, e hoje o complemento da lição 8, 9 e 10, que Deus ainda ama a Israel. Então, nesta manhã, nós vamos recitar junto. Eu vou convidar os irmãos que estão aqui presentes, tão bonitos. É um privilégio muito grande, como coordenador da Escola Bíblica, poder rever o número a mais do nosso irmão. No domingo passado, nós estávamos somente com 10 alunos, entre aluno e professor, e hoje nós estamos, então, praticamente num privilégio de termos uma média de 25%, 15%, segundo nos é permitido fazer isso, e é um privilégio estar com os irmãos nesta manhã e também continuar falando aos irmãos que nos acompanham, os amigos, nesta plataforma digital. Vamos juntos então recitar o nosso textuário. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Romanos capítulo 11, versículo 2, parte A. E a nossa verdade prática: Deus ama o seu povo, Israel, mas sua salvação será através de Jesus Cristo. Muito bem, Deus ainda ama o seu povo, que é Israel, mas a salvação será através de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 1 a 5, e nós vamos também pedir ao auxílio dos nossos irmãos que estão presentes para recitarmos alternadamente os versículos. Então, Romanos capítulo 11, versículo 1 diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Os irmãos: Deus não rejeitou o seu povo, a quem não conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como isto apareceu Deus quando Israel dizia: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Os irmãos: ele disse, porém, a resposta divina: escreveu para mim 7 homens, e não voltaram o reino diante de Baal. Todos: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nós vamos estar orando mais uma vez, os irmãos podem permanecer assentados. Vamos pedir a graça de Deus da continuidade deste ensino. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, quando retornamos nesta grande sala de aula, para juntos, Senhor, estudarmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa falar em cada coração e alcançar cada vida também que nos ouve. Deus eterno, e assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos alunos e professores, então, dando continuidade ao nosso assunto, hoje então a lição de número 10, você que tem a sua revista aqui no santuário, você pode nos acompanhar, e também você que na sua casa tem nos acompanhado durante esse trimestre. Nós vamos juntos então estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. A carta de Paulo aos Romanos, fazendo uma recapitulação, então no capítulo de número 9 a 16, ele vai tratar exatamente sobre a situação de eleição de Israel. Então Paulo escreve aos irmãos judeus e gentios que encontravam-se em Roma. Ele então, desses últimos capítulos do 9 a 16, ele vai tratar da presente rejeição do Evangelho e a futura salvação a respeito de Israel. E nesse mesmo contexto, ele vai aconselhar os membros da igreja, ou seja,
os membros da igreja, os judeus e gentios, a viver o Evangelho para que haja paz e união na igreja. E ele pede aos santos de Roma que continuem a guardar os mandamentos. Então Paulo, como israelita, ele expressa nesses últimos versículos, últimos capítulos de 9 a 16, que a lei não estava de fora, não pode ser rejeitada, mas a graça ela veio para complementar. Então o povo de Israel ele focava mais a lei. Então Paulo vai apresentar a graça através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo a este povo, como nós estamos passando aos irmãos nesse trimestre. Exatamente a carta de Paulo aos Romanos vai tratar sobre o plano redentor de salvação, passando pela graça, avançando pela conversão, depois a justificação, a regeneração, a santificação, a redenção, que é o resgate, e por último a glorificação. Então os 7 atos redentores da salvação, é isso que Paulo vai apresentar quando ele escreve a carta de Paulo aos Romanos, quando ele escreve aos judeus e aos gentios que estão ali, apresentando que Deus é justo, porque ele não pode deixar de fora a lei, mas também ele é justificador, porque ele apresentou um plano de salvação através de Jesus Cristo para cada um de nós, em especial para o povo de Israel. Por isso o tema de hoje, que Deus ainda ama a Israel. Você pode então tomar a sua lição. Na nossa introdução vamos acompanhar. A maioria dos judeus rejeitou a Cristo, mas isto não significava que Deus rejeitou o teu próprio povo, assim como o Eterno guardou para si 7.000 homens no tempo de Elias. Mais à frente vamos apresentar sobre isso, em que momento Elias ele entra nessa história, e porque Paulo ele vai trazer a história de Elias novamente quando ele escreve a carta de Paulo aos Romanos. Então também existia no primeiro século um pequeno número daqueles que ele, por sua graça, o escolheu. Por causa da falta de fé dos judeus, os gentios de Roma tiveram a oportunidade de aceitar o Evangelho. Então, os judeus conheciam essa verdade, mas eles rejeitaram o Evangelho, e por conta da graça, os gentios foram alcançados por aceitar o Evangelho, e alcançam até nós através da salvação e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele já escreve no seu primeiro capítulo de Romanos, primeiro versículo de Romanos 11, diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Ele mesmo fala, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, neste primeiro versículo, nós observamos que Paulo traz e se destaca que Deus não esqueceu Israel, Deus não rejeitou Israel. A propósito, Deus tem um plano específico para Israel. Nós dizemos aqui, quando apresentamos um estudo sobre escatologia, que a Israel tem um plano próprio para ele, um momento de resgate. E nós não podemos nos preocupar, focar em Israel. Nós, como igreja, temos que nos preocupar com o arrebatamento da igreja. Porque depois do arrebatamento da igreja não tem como correr atrás, é um leite derramado, não tem como voltar atrás. Então nós como igreja não temos que nos preocupar se Israel vai ser salvo ou não, se alguns deles vão aceitar Jesus ou não. Nós temos que nos preocupar com o arrebatamento da igreja. Como Cordeiro de Cristo, nós fomos alcançados, nós cremos, como nós estamos falando aqui, o plano de salvação, a graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Passa pela confissão, nós nos convertemos, nós decidimos nos converter, fomos justificados através do sangue de Jesus Cristo, fomos regenerados pela pessoa do Espírito Santo. Estamos vivendo um processo de santificação, que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. E depois da santificação, a redenção, que é o resgate. O resgate que é o arrebatamento, que pode acontecer individualmente ou numa coletividade, no arrebatamento da igreja. Então esse é o processo do plano redentor. Então quem entrar por esse plano vai ser alcançado. Aleluia. Enquanto estamos na dispensação da graça, esta porta está aberta. A próxima dispensação é a dispensação do juízo. Então, no entanto, o tema que Deus nos traz nesta manhã, o apóstolo Paulo apresenta que Deus ama ainda Israel. No momento escatológico vai haver um momento deles terem a oportunidade de eles voltarem para Cristo.
é só então que eles vão entender o processo, o plano de Deus para eles. Mas o apóstolo Paulo, ele traz aqui a pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Porque de modo nenhum, porque eu sou israelita e da descendência de Abraão. Quando o apóstolo Paulo, ele teve encontro com o Senhor, na verdade, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, no momento em que Paulo teve encontro com Cristo, ou Cristo foi o encontro dele, no capítulo 9, e de alguns é conhecedor que Paulo, ele inspirava ira, quando ele ia no caminho de Damasco para prender a igreja, o povo de Israel, a igreja que estava evangelizando. Então no capítulo 9 diz, no versículo 1, nós vamos ver o momento em que Paulo foi chamado. Diz assim o versículo 1: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha, Paulo era da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Então aqui está bem claro que no momento em que o Senhor vai chamar Paulo, ele está dizendo: olha, Paulo representa o povo de Israel, que eu amo ainda eles. Nesse contexto, irmãos, o Senhor olhou para alguém que inspirava morte contra aqueles que o serviam, mas Deus tinha um plano para ele. E nós sabemos que Paulo foi um desbravador. Continuando aqui, aí em Atos dos Apóstolos, versículo 5: e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. Então Jesus se apresentou para aquele israelita Paulo, diz: agora tu vai passar, você vai fazer parte da minha igreja, agora tu vais conhecer a graça, agora tu vais conhecer o plano redentor, agora quando tu te converteres, tu vai entender o poder da justificação, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, e tu vais ser regenerado. E esse momento aconteceu exatamente aqui. Deus não demorou muito para fazer. Continuando a história, a Bíblia diz que Paulo ficou alguns dias cego. Diz aqui o versículo de número 8: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e seguindo pela mão conduziram a Damasco. Então nesse momento o Senhor parou a vida dele, para que ele entendesse que ele agora ia passar por outro processo, ele ia ser alcançado pela graça, o Espírito Santo ia fazer parte da vida dele, ele precisava absorver isso, ele como judeu, como israelita, para que ele pudesse evangelizar os seus. Por isso, quando o comentarista ele traz a leitura bíblica, ele diz assim, versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então Deus separou Paulo para essa missão específica. Continuando então nessa história de Atos dos Apóstolos, quando ele escreve aos Romanos que, olha, Deus não rejeitou Israel porque eu mesmo fui escolhido por ele. Isso que ele diz no versículo 1. Continuando: e havia em Damasco um certo homem, um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor, e avisou: Ananias? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus deu uma ordem para Ananias: olha, tu vai agora lá onde está o Saulo, que era conhecido, e tu vais orar por ele. Mas ele era um perseguidor, ele vai me matar, ele tinha ódio da igreja. Mas vai. Para concluir, no versículo 15: vai, Ananias. O Senhor fala para Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Quem? Paulo, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. E aqui que está a resposta da lição: e dos filhos de Israel. Paulo precisava experimentar a graça. Paulo precisava experimentar, conhecer o poder justificador do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que vamos celebrar nesta manhã, através dos elementos do pão, que apresenta o seu corpo que foi entregue ali na cruz do Calvário, e do seu sangue que foi derramado. Esse sacrifício expiatório nos abriu a porta da justificação, e Paulo precisava entender isso, ele precisava viver isso, para que o Espírito Santo pudesse atuar na vida dele, transformar, regenerar, mudar a natureza dele, irmãos. Paulo, ele tinha ira contra a igreja, ele era um perseguidor, mas ele foi transformado, assim como cada um de nós. Alguns de nós fomos encontrados no meio do
jogado, quem sabe nos vícios, nas drogas. Outros foram encontrados no leito de enfermidade. De alguma forma nós fomos encontrados com o Senhor, porque Ele se preocupa conosco. O poder regenerador consome nossa vida. Era isso que o Senhor queria mostrar para Paulo. Olha, Paulo, a partir de agora a página da tua história vai mudar. Tu vai deixar de ser um perseguidor. Lá na frente tu vai ser perseguido, mas tu vai ser um desbravador. Nós falamos na aula passada que se Paulo tivesse essa plataforma que nós temos hoje digital, ele ganharia o mundo todo em poucos meses ou em poucos anos. Ele ganhou sua asa, ele não tinha tudo, a ferramenta que Deus nos deu. Na proposta do comentarista, ele vai falar sobre isso. Ele continua falando porque na lição passada ele falou da necessidade da evangelização, de nós despertarmos para continuar fazendo a obra do Senhor. Por isso Ele nos escolheu. Nós não estamos aqui por um acaso. Deus não nos salvou por acaso. Deus tem um propósito para nós. Aleluia. Assim como Ele tem um propósito de Paulo, é que estamos falando de como ele foi chamado, como um israelita. Por que Deus chamou ele? Para que ele pudesse ver isso. Roma foi a última cidade evangelizada por Paulo. E alguns comentaristas conjecturam ele como um cidadão romano, um soldado romano, se fosse logo para lá ia ser preso, e a obra de Deus poderia estancar por alguns momentos, mas foi a última cidade, como estratégia divina, para cumprir também o que o Senhor disse para Ananias no versículo 15 do capítulo 9. Disse, porém, o Senhor: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis do império poderoso romano e dos filhos de Israel, que era o propósito principal do Senhor nosso Deus. Então, é por isso que ele traz aqui no versículo 1 da nossa leitura bíblica do comentarista, no versículo 1, pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum, porque eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então, estes são o tópico que envolve a lição desta manhã. No entanto, nós vamos passar não todos os tópicos, como nós já acertamos aqui. Esta lição já foi passada em algum trimestre passado, então nós vamos destacar somente os pontos relevantes, mas aí estão os 3 tópicos que o comentarista nos traz sobre o tema que Deus ainda ama Israel. O povo eleito, já falamos um pouco sobre isso na introdução. Os remanescentes eleitos, Deus terá sempre remanescente eleito, e entre a igreja estão os remanescentes do Senhor e os benefícios aos gentios. Então, aqui o item 1 do tópico primeiro, o povo eleito. Desta lição, nós temos aqui, por mais dura que fosse a página que o apóstolo acabara de escrever, nela não imperava a condenação do povo insubmisso ao plano de Deus, porque o povo de Israel a história diz que era um povo difícil, duro de entender. Pastor, mas como que Deus continua amando este povo? Esse povo que viu os milagres, esse povo que conseguiu ver os milagres através dos patriarcas. Como que esse povo crucificou a Cristo? Primeiro, porque ele viu na sombra. Eles precisavam ver a plenitude. Hoje nós somos privilegiados, porque nós não vivemos mais na sombra de Cristo, nós vivemos na plenitude, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele transformou a nossa vida. Para eles era até difícil de eles aceitarem que Jesus é o Messias, porque eles ficaram focados na lei. E quando a graça chegou através de Jesus Cristo, foi demorado de aceitar. No entanto, Deus não está. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, ele escreve, por mais dura que fosse a página que o apóstolo Paulo acabara de escrever, nela não imperava a condenação do povo insubmisso ao plano de Deus. Com efeito, não era Israel em si mesmo que interessava a Paulo. Não há dúvida de que Israel falou com respeito à vocação que Deus lhe fizera.
Era essa a vocação que interessava ao apóstolo e não a desobediência. Então não estava condenando o povo de Israel, até porque ele era israelita. Ele estava apresentando a graça, ele estava se apresentando como aquele que foi transformado e alcançado pela graça, para que ele pudesse ter eles como espelho. A propósito, lá na frente, quando o apóstolo Paulo escreve algumas cartas, ele escreve aos Coríntios, dizendo: vocês podem me imitarem, porque eu imito a Cristo. Veja como ele foi transformado, veja como ele passou por esse processo. Então Paulo, como diz o subtópico número 1, do povo eleito, Paulo, um israelita. Então não era Paulo autenticamente israelita, filho de Abraão? É a pergunta, né? Segundo a carne, membro da tribo de Benjamim, que poderia se chamar a mais israelita, se houvesse Deus rejeitado o seu povo, como nós já falamos, apresentando a chamada de Paulo no capítulo 9, se houvesse Deus rejeitado o seu povo, não teria escolhido a ele, quem? Paulo, um israelita, para ser o principal cumpridor da sua missão evangelizadora entre os pagãos. Esta escolha era um sinal da fidelidade de Deus à sua palavra. Então aqui está o destaque de Paulo como um pertencente do povo de Israel e escolhido para essa missão. Então, nesse contexto do exemplo de Paulo, está a resposta à lição de hoje. Poderíamos até encerrar por aqui, que Deus não rejeitou a Israel. Então, diz aqui o item 2 do tópico 1, diz assim: o conhecimento prévio não consistia simplesmente em um pré-conhecimento ou uma previsão sobre aquilo que aconteceria. Não envolvia a fé prevista ou a circuncisão, as circunstâncias previstas por Deus. Antes, um povo que lhe fora previsto pelo Senhor, que traz consigo a ideia de alguma forma de amor anterior e de preocupação anterior. Então Deus nunca esqueceu Israel, que é o subitem 2 do tópico 1. Deus não rejeitou a Israel. Na história de Israel, irmãos, Deus sempre levantou profetas para chamar a atenção de Israel, para trazer Israel para perto de Deus. E aí eu destaco nesta manhã, quando Deus chamou o profeta Ezequiel, e você pode, se desejar, abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, é um contexto conhecido de alguns de nós sobre a visão dos vales, dos ossos secos. Ezequiel, Deus levou ele a uma visão, e os vales de ossos secos eram a situação em que vivia Israel. Deus queria mostrar para Ezequiel, e com outros profetas ele mostrou, como Jeremias, como Daniel, e também agora para Paulo. Mas para nós observarmos que Deus sempre se preocupou com Israel, e nós podemos trazer isso para nós nesta manhã. Deus se preocupa com a igreja. Talvez você pense que esteja só, ao contrário, Deus está sempre preocupado com você, está sempre colocando alguém para levar uma palavra a você, está sempre colocando alguém para orar por você. Então aqui nesse vale do ossos seco que Deus levou, eu não vou ler todo o capítulo, o versículo, mas algumas partes do capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. De antemão, essa situação Deus queria mostrar em que situação estava, em que estágio estava o povo de Israel, como vale de ossos secos. Continuando, e o Senhor me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E o Senhor pergunta: poderão viver esses ossos? Israel poderá ser restaurada? Senhor, tu sabes, tu profetiza. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Versículo 7, então houve um rebuliço, um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. O que isso quer dizer? Que aí Deus vai ter cuidado com cada um dos filhos de Israel. Deus teve cuidado com cada um deles. Deus não rejeitou eles, assim como Deus teve cuidado com cada um de nós que pertencemos à igreja do Senhor. E aí, nesse contexto,
A Bíblia diz, irmãos, que se levantou um exército poderoso, né? Um grande exército, diz aqui. E olhei, e eis que vieram os ossos sobre eles, e acrescentou carne, e estendeu sobre ele a pele por cima, mas não havia neles um espírito. Então profetiza sobre o espírito, e a Bíblia diz, então, e assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos do espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei, e me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Nesse contexto, para você entender, aqui nós temos duas restaurações a respeito de Israel. A primeira é nacional, a respeito à terra de Israel, a nação de Israel. Era isso que Deus diz: olha, vocês têm uma terra, essa terra é de vocês, ela vai ser restaurada. E essa restauração final está no contexto escatológico. Na quarta-feira nós falamos sobre o cativeiro da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas passaram só alguns anos, voltaram para a terra deles. Então Deus se preocupa com Israel, especificamente. Pastor, por que isso é com Deus? Mas ele matava Cristo, isso é com Deus. Quando eles crucificavam o Messias, ele rejeitava o Messias, isso é com Deus. É a graça soberana, irmãos. Independente dos nossos conceitos, independente daquilo que nós pensamos, independente daquilo que nós queremos, Deus, ele chama quem quer. A propósito, João 15,16, que o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu, ele que nos nomeou para que pudesse dar fruto. Então Deus escolheu a cada um de nós, independente da situação que estamos, independente de quem somos. Deus escolheu a cada um de nós. Então Deus escolheu Israel para ser o seu povo, para ser o povo escolhido. Por isso eles terão uma oportunidade de salvação. Esse é o contexto da lição desta manhã. E se levantou então esse exército. Olha, os ossos são secos, mas eu vou restaurar eles como nação. E levantou-se então o exército, os ossos se juntaram, e a carne cobriu os ossos, está ali, falta o espírito. O que significa isso? A outra parte do assunto da restauração espiritual. Era isso que Paulo estava trazendo quando ele escreve a carta de Paulo aos Romanos. Para ele: olha, vocês são um exército forte, o povo de Israel é uma nação forte. A propósito, queridos alunos, o exército israelita é o maior exército do mundo, o exército mais poderoso, e uma terra abençoada. No entanto, ainda falta uma restauração espiritual que eu e você conhecemos, que parte através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós vamos celebrar esta manhã com muita alegria. Aleluia. Quando o Senhor disse: olha, fazer isso em memória de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Deus não rejeitou Israel, e Deus prova isso, e Paulo escreve agora no versículo 2 da nossa lição, diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a Elias, como está perante Deus contra Israel, dizendo. Então Elias viveu isso. Ele pensava que os profetas tinham acabado, o povo de Israel tinha disseminado, não teria mais profetas para continuar a obra. Negativo. Quando você traz as páginas da Bíblia Sagrada em 1 Reis, o apóstolo Paulo traz isso em memória. Por que o apóstolo Paulo traz isso em memória? Porque ele era conhecedor das Escrituras, porque ele conhecia a história de Israel, porque ele era um israelita. Ele faz lembrar isso. Ele traz Elias ao assunto quando ele escreve a carta aos Romanos. Aí então, 1 Reis, capítulo de número 19, aqui quando Elias, lá no monte Horebe, diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, 1 Reis 19, 8, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. E aí entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, que disse: que fazes aqui, Elias? E continuando a conversa dele com o Senhor, ele diz assim: ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E aqui ele destaca o filho de Israel, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, deixaram até mesmo a lei que eles conheciam,
derribaram altares, foram atrás de outros deuses e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Então estava pensando Elias que ele era o último profeta. Mas Deus estava guardando alguém mais no meio daquele povo, os remanescentes de Israel. Aleluia. Aleluia. Deus deu os seus remanescentes. Aleluia. Os mártires passaram, parafraseando para o nosso momento hoje. Os patriarcas passaram, os líderes religiosos que começaram a igreja passaram. Mas nós estamos aqui, eu e você, com a responsabilidade, como os remanescentes dessa geração, para continuar a obra do Senhor, para levar o plano de salvação. Aleluia. Então Elias pensava que estava só, e o Senhor disse negativo. Mais à frente, o Senhor fala com Elias. Ele continua no versículo 14. E ele disse: eu tenho sido muito extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o conserto, eles repetem de novo para Deus, derribaram seus altares, mataram seus profetas, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissi, e ungirás reis de Israel. E continua: há de ser que ao que escapar da espada de Azael, matá-lo-ei Joel, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel. Olha só, o Senhor falando, olha nisso. Eu fiz ficar em Israel. Aleluia. 7.000. Glória a Deus. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Elias, os meus remanescentes estão lá. Tem pelo menos 7.000 para continuar a jornada. Aleluia. Tem pelo menos 7.000 para manter a nação. Tem pelo menos 7.000 para continuar este povo, porque este povo foi escolhido, essa terra foi escolhida. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, no capítulo 11, no versículo 2, Deus rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como está presente Deus contra Israel, dizendo: o Senhor mataria. E repete então aquilo que já lemos para os irmãos. Então, aqui está uma prova que Deus ama Israel. Ele deixou, nunca a nação se perdeu, nunca o povo foi totalmente dizimado. Os remanescentes eleitos, como é o tópico 2, remanescentes eleitos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Dentro desse remanescente, o comentarista nos traz assim, no texto de Isaías, foram alguns sobreviventes, por amor de que Deus ainda não se absteve de destruir a nação. Isaías capítulo 1, versículo 9. Durante os cativeiros, então o comentarista apresenta quem são esses. Os que durante o cativeiro, os remanescentes, apareceu entre os judeus. E aí vem Esther, Mardoqueu, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego, a igreja agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No advento do Senhor, João Batista, Simeão e Ana, e todos que esperavam a redenção de Israel, formavam os remanescentes. E durante a era da igreja, o remanescente é composto, aleluia, de judeus crentes. Romanos capítulo 11 e último versículo que o comentarista nos traz nesta manhã: assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Israel tanto buscava, a justiça, não conseguiu encontrar, pelo menos não como nação, mas os eleitos, os remanescentes, diz o comentarista, encontraram o quê? A saber, aqueles que foram
escolhido pela graça, portanto, a justificação pela fé. Os demais, a maioria incrédula de Israel, foram endurecidos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o último tópico desta lição é os benefícios aos gentios que ali estavam em Roma. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação prevista para Israel foi estendida através da graça para os gentios e estendida mais um pouco para nós, igreja do Senhor nosso Deus. Paulo faz uma pergunta retórica que ele mesmo responde no capítulo 11, versículo 11 e 2. Aos tropeçarem os judeus, caíram para nunca mais se erguerem? É claro que não. Mas pela sua rejeição ao Messias, a salvação alcançou os gentios. Pelo decreto divino, assim foi ordenado que o evangelho deveria ser pregado entre os gentios mediante a recusa dos judeus. A salvação então foi ofertada. O tópico número 2 do item 3. Israel não rompeu totalmente a sua aliança com Deus. Romanos capítulo 11, versículo 13 ao 18. Paulo fala aos gentios, dizendo que se sentia lisonjeado, então, ou feliz, satisfeito por ser apóstolo deles. Ele revelou a sua esperança do que de alguns da sua própria nacionalidade fosse despertado, aleluia, por ciúme dos gentios e assim fossem salvos. Quando Israel rejeitou a Cristo, a nação perdeu a sua posição privilegiada perante Deus e o evangelho foi pregado aos gentios. Aleluia, como ramos enxertados. Aleluia. Os gentios foram alcançados pela graça também. O comentarista faz a referência como uma oliveira. A oliveira era uma árvore usada no Antigo Testamento para representar Israel. Um galho de jomuzeiro, uma oliveira brava, foi enxertada na oliveira verdadeira. Alguns galhos verdadeiros foram quebrados por causa da incredulidade, e os gentios assumiram seu lugar na participação das bênçãos que seriam destinadas a Israel. Diante disso, os gentios não deveriam desprezar os judeus, também não deveriam ficar orgulhosos. Ao contrário, a atitude correta era de temer ao Senhor e continuar sempre confiando em Deus, que é bom para com todos. Por causa da rejeição dos judeus, a riqueza da graça alcançou o mundo gentílico. Imagine quanto aos judeus tiveram na plenitude das bênçãos e quanto eles abençoaram o mundo. Portanto, queridos irmãos, nós concluímos esta lição com uma aplicação pessoal, que Deus sempre foi misericordioso para com todos, e com nós, igreja do Senhor, ainda não fomos consumidos por causa da sua misericórdia. Tanto os judeus quanto os gentios crentes em Jesus fazem parte do mesmo povo que recebeu a promessa divina. Todos somos dependentes de Cristo numa única fonte de vida, aleluia, através da palavra do Senhor, através do plano de salvação que nos alcançou, aleluia, e estamos aguardando a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós encerramos nesta manhã a nossa lição de número 10. Eu consigo a todos a nós estarmos orando ao Senhor nosso Deus, e você que está em sua casa, você pode curvar sua fronte, os irmãos que estão aqui presentes também. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Você que precisa de um milagre diante do Senhor, você que precisa ser alcançado pela graça do Senhor, eu convido os irmãos aqui a colocar-se em pé nesta manhã. E você que está em sua casa, você pode curvar sua fronte, juntar a sua família, e vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Você que precisa tomar uma decisão em aceitar o Senhor como o Salvador da sua vida nesse plano de salvação. Você que está afastado do caminho do Senhor, você pode se reconciliar. E você que está enfermo, você pode colocar a mão aí na sua enfermidade, e nós vamos estar orando
E o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode sarar a tua enfermidade. Aleluia. E também pode perdoar os teus pecados. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, agradecendo por esta oportunidade que Ele nos concedeu nesta manhã e juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, agradecido por esta oportunidade, quando aqui estivemos, Senhor, nesta grande sala de aula, estudando a tua palavra, e aqui está, Senhor, o teu povo presente neste santuário, meu Deus, cada professor, cada aluno, que tu possa abençoar, tu venha ao encontro de cada um na necessidade, que nós possamos, Senhor, olhar pelo plano específico, meu Pai, o cuidado que tu teve para Israel, do mesmo modo que tu tem conosco, Senhor, e possamos então, meu Deus, guardar isto em nós, meu Pai querido. Deus eterno, alguém que nesta manhã, aí em sua casa, na sua casa está te aceitando como Senhor e Salvador de sua vida, alguém que está se reconciliando, Senhor, que tu possa alcançar, meu Pai, esta vida, esta criança, este adolescente, este jovem, este irmão, esta irmã, este senhor, esta senhora, meu Deus, com plano de salvação. Deus poderoso e eterno, e assim, meu Pai, abençoa a vida de cada professor e de cada aluno. Recebe o nosso louvor esta manhã. Alguém que está enfermo, Senhor, aqui no santuário ou em sua casa, meu Pai, que receba a bênção da cura divina, a bênção, meu Pai, do milagre da cura, aleluia, da saúde, meu Deus, através de Ti. Nós oramos, agradecido por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos encerrando essa primeira fase do nosso culto dominical, mas estaremos continuando na nossa Santa Ceia do Senhor, com os irmãos aqui presentes, com o pastor da nossa igreja, e você que está em sua casa. Eu convido você a daqui a algumas horas ligar o seu televisor na rede Boas Novas, nessa plataforma digital, e acompanhar a ceia que será transmitida pelo nosso pastor presidente, pastor Samuel Câmara. E você pode na sua casa também participar da Santa Ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar esse domingo a cada um dos irmãos que nos assistem e aos irmãos aqui presentes. Levante a palma de suas mãos aos céus e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com os irmãos presentes e você que está em sua casa. Aquele que crê, diga amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Templo da bênção, 23 anos, meus filhos de meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Que Deus abençoe e tenha um grande domingo abençoado.